No verão de 1978, a seleção espanhola, La Fúria Roja, chegou à América do Sul, trazendo consigo o orgulho de um país em um período de transformação histórica. Com uma geração de jogadores talentosos formados na La Liga, eles trouxeram para a Argentina um estilo de jogo técnico e aguerrido, típico dos matadores. Embora sua jornada no torneio daquele ano tenha terminado de forma lamentável na fase de grupos, após um desastre contra a Áustria e um empate corajoso com o Brasil, a geração de 1978 lançou as primeiras pedras para o renascimento do futebol na Terra dos Touros. Eles não trouxeram para casa a taça de ouro, mas trouxeram orgulho e histórias que nunca envelhecem. Mas por trás daqueles momentos de luta em campo, existem pessoas com destinos muito singulares. Mais de 4 décadas se passaram. O tempo deixou marcas profundas em suas vidas. Alguns se tornaram monumentos imortais. Outros se recolheram silenciosamente para se tornarem arquitetos. Infelizmente, algumas das estrelas mais brilhantes desapareceram no céu em uma tragédia sem precedentes. Vamos relembrar os altos e baixos da trajetória daqueles que formaram a alma da seleção espanhola naquele ano. Carlos Alonso González, também conhecido como Santillana, chegou à Copa do Mundo de 1978 no auge de sua carreira, aos 25 anos. Ele era considerado um fenômeno natural do futebol europeu, graças à sua extraordinária capacidade de salto, um talento que impressionava as arquibancadas repetidamente. Apesar de ter apenas cerca de 1,75 de altura, Santillana conseguia flutuar no ar para desferir cabeceios potentes, vencendo zagueiros que eram uma cabeça mais altos que ele. No torneio na Argentina, Santillana foi o atacante mais incisivo da Espanha, mantendo a defesa adversária sempre em alerta. Cada disputa aérea que ele fazia representava uma ameaça potencial de gol. Com sua frieza e eficiência, além de seu estilo de jogo direto, Santillana tornou-se um símbolo de uma Espanha forte, pragmática, mas poderosa, em um contexto no qual o futebol do país buscava uma nova identidade. A carreira de Santillana no Real Madrid durou quase 2 décadas, com centenas de gols marcados, o que o coloca no panteão das lendas. Ao contrário de seu companheiro de equipe, Juanito, conhecido por seu temperamento explosivo, Santillana é um verdadeiro cavalheiro na vida real, calmo e educado. Após se aposentar, tornou-se embaixador da marca Reebok na Espanha e se dedicou aos negócios. Construiu a imagem de um empresário bem-sucedido e respeitável, que sempre manteve padrões éticos e evitou qualquer escândalo. A semelhança entre Santillana dentro e fora de campo é o equilíbrio. Em campo, ele se equilibra milagrosamente no ar para marcar gols. Na vida, ele equilibra perfeitamente fama e privacidade, entre a glória do passado e a carreira atual. Ele é o típico homem de sucesso. Hoje, com mais de 70 anos, Santillana ainda é uma das figuras mais respeitadas de Madrid. Ele vive uma vida feliz com sua família e, quando se fala em cabeceio no futebol, o nome Santillana continua sendo o padrão ouro insubstituível. Juanito, Juan Gómez González, é a chama inextinguível do Real Madrid. Na Copa do Mundo de 1978, o atacante de 23 anos trouxe para a Argentina uma personalidade explosiva e um estilo único, inigualável. Apesar de ter atuado em apenas 2 partidas, Juanito deixou sua marca com seu entusiasmo ardente, habilidade técnica e espírito de luta, entregando-se por cada jogo. Ele é o tipo de jogador que joga com o coração. Um coração tão ardente que, às vezes, suas emoções superam a razão. Mas é essa intensidade que fez de Juanito um ícone. Não apenas do Real Madrid, mas de toda uma geração de jogadores que ousam viver suas vidas pelo futebol. Juanito não é simplesmente um atacante. Ele é um ícone cultural, uma alma rebelde, mas apaixonada, que sempre ilumina o campo quando entra em campo. A carreira de Juanito foi uma série de triunfos e escândalos. Ele se tornou uma lenda no Bernabéu com suas viradas clássicas, o espírito de Juanito, mas também foi banido do futebol internacional por um longo período por pisar na cabeça de Lothar Matthäus. Após se aposentar,
Juanito foi treinar o Mérida, prometendo uma carreira brilhante como técnico, dada sua forte personalidade. Ele estava a caminho de se tornar um estrategista talentoso, um grande motivador para seus pupilos, ansioso para demonstrar sua maturidade. A ligação de Juanito com a vida é a velocidade e a paixão. Ele vive intensamente, ama com paixão e joga como se o amanhã não chegasse. Parece estar sempre com pressa, querendo gastar toda a sua energia em cada instante, tanto em campo quanto na vida. No entanto, essa jornada intensa chegou a um fim abrupto. Na noite de 2 de abril de 1992, a caminho de Mérida, após assistir a uma partida do Real Madrid no Bernabéu, o carro em que Juanito viajava sofreu um trágico acidente enquanto ele dormia no banco do passageiro. Juanito faleceu aos 37 anos. Sua partida foi o maior choque da história do Real Madrid. Até hoje, aos 7 minutos de cada jogo no Bernabéu, os torcedores ainda cantam "Ila, Ila, Ila, Juanito Maravilha" para homenagear sua alma imortal. Juan Manuel Asensi, aos 28 anos na Copa do Mundo de 1978, era o coração e a alma do meio-campo da Espanha. Uma lenda do Barcelona, Asensi não se apoiava na força bruta, mas em sua perspicácia tática e domínio do campo. Ele marcou o único gol na vitória sobre a Suécia. Um gol que demonstrou compostura e classe como líder. Como capitão, Asensi era como um farol, mantendo o navio espanhol no rumo certo em meio às ondas turbulentas da expectativa e da pressão na América do Sul. Após o torneio na Argentina, Asensi continuou contribuindo para o Barcelona, conquistando a Taça dos Vencedores das Taças da UEFA em 1979, antes de tomar uma decisão ousada em 1980, mudar-se para o México para jogar pelo Puebla. Naquela época, era raro uma estrela no auge da carreira deixar a Europa, mas Asensi transformou essa mudança em uma aventura cultural. Depois de pendurar as chuteiras, embarcou em uma carreira de treinador e empresário, abrindo uma escola de futebol com seu nome, Escola TEDi, dedicando sua vida a nutrir jovens talentos. A vida de Asensi transcorreu de forma pacífica e respeitosa. Ele não aparecia muito na mídia com declarações polêmicas, mas optou por viver uma vida tranquila, desfrutando da alegria de sua família e jogando golfe nos fins de semana. A ligação entre Asensi em campo e na vida real é a calma. Em campo, ele é o guardião do ritmo, nunca se desespera. Fora de campo, é um cavalheiro, um educador dedicado. A imagem do antigo capitão é agora a de um veterano, respeitado por todo o mundo do futebol espanhol. Hoje, aos 75 anos, Juan Manuel Asensi ainda vive uma vida saudável em sua cidade natal, Alicante. Ele aparece ocasionalmente em eventos do Barcelona como presidente da Associação de Ex-Jogadores, e o sorriso gentil do ex-capitão, ainda estampado nos lábios, é um testemunho de uma vida plena e gratificante. Isidoro San José, também com 22 anos na Copa do Mundo de 1978, era o pistoleiro do Real Madrid. Podia jogar com eficiência nas duas pontas e como volante, e era conhecido por sua tenacidade e disciplina absoluta. San José não era a estrela que atraía as câmeras, mas era o tipo de jogador que qualquer treinador desejaria. Trabalhador, persistente e sempre cumprindo a tarefa que lhe era atribuída. Na Argentina, disputou as 3 partidas, tornando-se uma peça indispensável na defesa espanhola, um trabalhador incansável entre os artistas. A carreira de San José está intimamente ligada à era de ouro do Real Madrid, criando uma base sólida para a próxima geração da Quinta del Vitre. Após se aposentar, ele não optou pelo caminho estressante de ser treinador de elite, mas se dedicou ao trabalho social e à formação de jovens. San José dedicou grande parte de sua vida à Fundação Real Madrid, participando da organização de colônias de férias de futebol e atividades beneficentes. Ele considerava o futebol uma ferramenta para educar a personalidade humana, e não apenas para conquistar títulos. Sua vida é repleta de dias intensos, porém significativos, sempre girando em torno da bola e dos sorrisos das crianças. A semelhança entre San José dentro e fora de campo é o serviço. Quando joga,
Ele serve seus companheiros de equipe, preenchendo todas as lacunas. Quando se aposenta, ele serve a comunidade. Ele é a prova de que o valor de um jogador não está apenas nos gols, mas também na maneira como ele compartilha seu amor pelo futebol com a sociedade. Hoje, com aproximadamente 70 anos, Isidoro San José ainda é uma figura conhecida nos canais de mídia do Real Madrid como comentarista e embaixador. Ele permanece em forma e otimista, continuando a inspirar gerações de madridistas. Júlio Cardenhosa, o talentoso meio-campista do Real Betis, chegou à Copa do Mundo de 1978 aos 28 anos como um dos melhores passadores da Espanha. Com seu pé esquerdo mágico e físico esguio, El Flaco, ele desempenhava o papel de maestro no jogo. Ironicamente, porém, quando Cardenhosa fosse lembrado naquele torneio, não seria por seus passes primorosos, mas pelo gol perdido do século contra o Brasil. Com o gol completamente vazio, um chute aparentemente fácil foi bloqueado pelo zagueiro Amaral em cima da linha. Aquele momento o assombraria por muitos anos, como uma cicatriz em sua carreira internacional, ofuscando de certa forma seu talento excepcional. Mas a vida de Cardenhosa não terminou com aquele lance. De volta ao clube, ele continuou sendo a alma, o santo padroeiro do Real Betis, que levou o time à conquista da Copa do Rei e deixou um enorme legado. Passou o resto da carreira provando que era mais do que um erro. Após se aposentar, Cardenhosa tornou-se treinador e comentarista, sempre reverenciado pelo povo da Andaluzia. Viveu uma vida simples e humilde, jamais se esquivando das perguntas sobre aquele lance, mas encarando-as com tolerância e um sorriso gentil. A ligação de Cardenhosa com a vida é a salvação. Em campo, ele sempre busca maneiras de criar gols para seus companheiros de equipe. Fora dele, ele se reinventa através de um esforço incansável. Ele é a prova de que um momento de fracasso não define uma pessoa, e a verdadeira classe reside em como você se levanta após uma queda. Hoje, Júlio Cardenhosa vive seus dias de aposentadoria em Sevilha. Ele ainda é o convidado de honra em todas as partidas do Betis, onde a torcida ainda se levanta e aplaude sempre que seu nome é anunciado. Para eles, ele sempre será a maior lenda, independentemente do tempo decorrido ou de qualquer gol perdido. Eugênio Leal, o meio-campista de 24 anos do Atlético de Madrid, chegou à Copa do Mundo de 1978 como uma joia em ascensão. Era um jogador elegante, com um toque refinado, técnica apurada e um talento especial para chutes de longa distância que faziam os espectadores vibrarem de emoção. Na época, Leal era visto como a maior promessa para o futuro do futebol espanhol após a turbulência do período pós-Franco. Na Argentina, Leal teve a oportunidade de ser titular em 2 partidas. Embora não tenha criado nenhum lance explosivo de grande destaque, deixou sua marca com seu domínio de bola tranquilo, sua mente travessa e seu pensamento criativo no futebol. Nele, vislumbrava-se a sombra de uma nova Espanha, romântica, liberal e ávida por criar um estilo de futebol belo, bem diferente do pragmatismo de muitos anos antes. No entanto, a tragédia de um talento que floresceu cedo e se apagou rapidamente atingiu Leal cruelmente. Apenas um ano após a Copa do Mundo, no acirrado Derby de Madrid, em 1979, uma entrada violenta rompeu seus ligamentos do joelho. Numa época em que a medicina esportiva ainda não era tão desenvolvida, essa lesão representou uma sentença de morte para uma carreira de alto nível. Leal lutou para voltar, mas nunca recuperou sua antiga magia e foi forçado a se aposentar precocemente, aos 28 anos, com grande pesar. Após deixar os gramados, Leal viveu uma vida bastante reclusa, longe da aura que um dia o ilustriou. Exerceu trabalhos comuns, por vezes enfrentando dificuldades na vida, a triste imagem de uma estrela esquecida. O contraste entre Leal dentro e fora de campo é inacabado. Em campo, ele desenhava belas curvas, mas a vida lhe reservou um traço doloroso e interrompido. Ele representa as flores murchas do futebol, os gênios cujo talento não conseguiu superar a crueldade do destino. Hoje, Eugênio Leal vive uma vida reclusa em sua cidade natal e raramente aparece em público.
Embora não seja mais muito mencionado, nas memórias dos torcedores do Atlético de Madrid dos anos 70, Leao ainda é um príncipe com um estilo de jogo dos sonhos, que poderia ter chegado ao topo do mundo se não fosse por aquele dia fatídico. Miguel Ángel, apelidado de El Gato, o Gato, foi o goleiro da Espanha na Copa do Mundo de 1978. Aos 30 anos, o goleiro do Real Madrid estava no auge de sua carreira. Com reflexos extremamente rápidos e uma incrível capacidade de se atirar na bola, Miguel Ángel transmitia total tranquilidade aos seus companheiros de equipe. Mesmo com a eliminação precoce da Espanha, ninguém podia culpá-lo. O homem que repetidamente se atirava como um gato para evitar gols certos do Brasil e da Suécia. Ele era um símbolo de resiliência e coragem no gol, sempre pronto para se jogar aos pés dos adversários para proteger a meta. Após pendurar as luvas, Miguel Ángel nunca deixou o Real Madrid. Desempenhou diversas funções, de treinador de goleiros a representante do time principal e diretor de instalações. Toda a sua vida foi uma declaração de amor e lealdade à camisa branca do Real Madrid. Viveu uma vida exemplar, respeitado pelos colegas e considerado um grande mestre por gerações posteriores de goleiros, como Casillas. Passou a velhice em paz e com o carinho da família, e parecia que nada poderia abalar o astuto gato do passado. A ligação entre Miguel Ángel e a vida é a coragem. Em campo, ele enfrentava bravamente chutes potentes e, no final da vida, usou essa mesma coragem para encarar seu maior desafio. No final de 2022, foi diagnosticado com ela, esclerose lateral amiotrófica. O goleiro que antes voava pelo gol, agora tinha que assistir seu corpo gradualmente se tornar imóvel. Mas Miguel Ángel encarou tudo com um sorriso, sem uma palavra de queixa. No entanto, essa jornada gloriosa teve que ser interrompida. Em 6 de fevereiro de 2024, o lendário Miguel Ángel faleceu aos 76 anos. Sua partida deixou uma tristeza imensa no futebol mundial. Ele deixou não apenas um legado de defesas milagrosas, mas também uma lição de coragem diante da adversidade até o último suspiro. Marcelino Pérez, ou simplesmente Marcelino, chegou à Copa do Mundo de 1978 aos 22 anos, mas já era um goleiro confiável do Atlético de Madrid. Com seus longos cabelos românticos e estilo de jogo feroz e destemido, ele se tornou a personificação do espírito colchoneros, trabalhador, resistente e sempre pronto para encarar qualquer desafio. Marcelino jogou as 3 partidas, enfrentando atacantes de elite do Brasil e da Áustria com incrível tenacidade. Mas o destino reservou um momento irônico para ele. Após uma defesa milagrosa em cima da linha contra o Brasil, ele teve que assistir seu companheiro Cardenhosa perder a chance de marcar um gol histórico segundos depois. A carreira de Marcelino após 1978 teria sido muito mais brilhante se não fosse pelo inimigo chamado lesão. Lesões persistentes no joelho corroeram suas pernas de cristal, forçando-o a se aposentar precocemente, antes mesmo de completar 30 anos. Deixar os gramados quando sua paixão ainda ardia foi uma grande dor, mas Marcelino não desistiu. Ele se dedicou ao treinamento e à representação de jogadores, usando sua experiência conquistada com muito esforço para ajudar a próxima geração a evitar os mesmos erros. Ele viveu uma vida privada, longe do mundo extravagante e fútil do show business do futebol. O que vale a pena refletir sobre Marcelino é a sua resiliência. Em campo, ele é um guerreiro que nunca recua diante da dor. Fora de campo, ele luta silenciosamente contra a dor física e os arrependimentos de uma carreira incompleta para encontrar a paz. Ele é um exemplo de heróis silenciosos, aqueles que dedicaram toda a sua juventude à bandeira e à camisa. Marcelino Pérez agora desfruta de sua aposentadoria. Embora seu nome não seja mencionado diariamente nos jornais, nos corações dos torcedores do Atlético de Madrid dos anos 70, ele ainda é um monumento à coragem. Francisco Javier Uría, lateral esquerdo de 28 anos do Sporting Gijón, que também jogou no Real Madrid,
Foi um dos defensores mais talentosos tecnicamente da seleção espanhola de 1978. Ele disputou 2 partidas na Copa do Mundo, demonstrando sua impressionante capacidade de atacar pelas laterais e seus cruzamentos precisos. Uría era a personificação do futebol asturiano. Livre como o mar, mas disciplinado como as montanhas. Era um jogador incansável, sempre se entregando ao máximo quando tinha a oportunidade. Um herói discreto na ponta. Após se aposentar, Uría retornou à sua cidade natal, Dijon, vivendo uma vida bem distante da agitação do futebol moderno. Ele não se envolveu muito com o treinamento ou comentários em alto nível, mas em vez disso, desfrutou dos prazeres simples de um homem do litoral. É lembrado como um homem gentil e bondoso, sempre disposto a ajudar a comunidade local. A vida de Uría transcorreu tão tranquilamente quanto as ondas que banhavam a costa das Astúrias, onde encontrou paz após seus anos de luta. O elo entre Uría e a vida é o retorno. Em campo, ele sempre retorna para proteger o gol. Na vida real, ele retorna às suas raízes para se reencontrar. Ele é a personificação da humildade e da simplicidade. No entanto, a jornada deste homem gentil também chegou ao fim. Em janeiro de 2024, Francisco Javier Uría faleceu aos 73 anos após uma longa doença. Sua partida foi uma triste perda para o futebol asturiano, onde ele será para sempre uma lenda do Sporting Gijón, que levou o orgulho desta terra ao mundo. Miguel Bernardo Bianchetti, apelidado de Miguele ou Tarzan, era o terror de todos os atacantes na Copa do Mundo de 1978. Aos 26 anos, o zagueiro do Barcelona possuía uma força física assustadora e um bigode espesso e másculo. Ele disputou 2 partidas no torneio, jogando com determinação e sem medo do contato. Miguele era conhecido por sua incrível tenacidade, tendo inclusive jogado toda a final da Recopa Europeia com a clavícula quebrada. Ele era a personificação da força e da coragem incomparáveis, uma rocha inabalável diante do gol. Após pendurar as chuteiras como o jogador com mais partidas pelo Barcelona, antes de ser superado por Xavi e Messi, Miguele manteve-se discreto e franco. Envolveu-se em atividades de ex-jogadores, no ramo da arte, e ocasionalmente aparecia na mídia com suas opiniões contundentes. Apesar de sua aparência imponente como um gigante, Miguele era um homem de coração generoso, sempre entusiasmado com os amigos e com o trabalho de caridade. A ligação entre Miguele e a vida é a perseverança. Ele perseverou em campo durante 16 temporadas no auge e perseverou na vida para manter seu status de monumento. Sua força reside não apenas em seus músculos, mas em sua férrea vontade de nunca desistir. Hoje, aos 72 anos, Miguele ainda está vivo e bem em Barcelona. Ele continua sendo o indomável Tarzan no coração dos culés, uma testemunha viva do período histórico glorioso e também conturbado do time catalão. Antônio Olmo, o zagueiro do Barcelona de 24 anos, era apelidado de El Sábio, o Sábio, um apelido que resumia seu estilo de jogo. Ele disputou 2 partidas na Copa do Mundo de 1978, usando sua inteligência para defender em vez de sua força física. Olmo era o zagueiro moderno, dominando a bola com calma, interceptando passes com sua visão de jogo e iniciando ataques desde a defesa. Ele exalava confiança com sua frieza e precisão. Após se aposentar, Olmo não se afastou completamente do futebol, mas manteve-se profundamente ligado à formação de jovens em La Masia e trabalhou como treinador do Sabadell. Fiel ao seu apelido de O Sábio, foi um professor dedicado, transmitindo uma filosofia futebolística inteligente às novas gerações. Sua vida esteve intimamente ligada à prancheta tática e aos ensolarados campos de treinamento onde cultivava os futuros talentos. Era um homem discreto, raramente mencionado pela mídia, mas sua contribuição para a fundação do futebol espanhol foi inegável. A semelhança entre Olmo dentro e fora de campo é a inteligência. Em campo, ele joga com a cabeça. Fora de campo, ele usa o conhecimento para educar.
Ele é a personificação de um professor, que acredita que o futebol é um jogo da mente. Hoje, Antônio Olmo desfruta de uma aposentadoria tranquila. Ele ainda acompanha de perto cada passo do Barcelona, satisfeito com o legado de jogadores talentosos cujas personalidades e estilo de jogo ele ajudou a moldar. José Martínez Santos, ou o lendário Pirri, chegou à Copa do Mundo de 1978 aos 33 anos, o veterano mais experiente do elenco. Embora tenha jogado apenas uma partida e meia, a influência de Pirri no vestiário foi inestimável. Ele era conhecido como um dos jogadores mais corajosos da história. Chegou a disputar uma final com a clavícula quebrada e outra com 40 graus de febre. Pirri era um símbolo do madridismo, o espírito de nunca desistir do Real Madrid. Na Argentina, ele desempenhou o papel de irmão mais velho, um apoio moral para os jogadores mais jovens. O que há de mais especial em Pirri é sua vida após o futebol, uma admirável trajetória intelectual. Ele estudou medicina enquanto ainda jogava em alto nível e, após se aposentar, tornou-se médico, integrando a equipe médica do Real Madrid. De herói em campo, causando lesões aos adversários, ele se tornou um herói com a camisa branca, salvando jogadores. Depois disso, também assumiu o cargo de diretor esportivo e atualmente é o presidente honorário do Real Madrid, após o falecimento de Amâncio. A ligação de Pirri com a vida era de cura e doação. Em campo, ele preenchia as brechas nas defesas com sua experiência. Fora dele, curava lesões com sua habilidade médica. Ele era a personificação do todo, fisicamente forte e mentalmente alerta. Hoje, Pirri continua sendo uma figura poderosa e respeitada em Madrid. Com quase 80 anos, ele mantém sua compostura, um símbolo vivo de sabedoria e coragem, e é reverenciado por todo o mundo do futebol. Antônio Biosca, zagueiro do Real Betis aos 28 anos, teve uma Copa do Mundo de 1978 memorável, tanto em termos de honra quanto de pressão. Entrando em campo contra o poderoso Brasil, lutou bravamente para conter as dançarinas de samba. Biosca era um zagueiro incansável, peça fundamental na histórica conquista da Copa do Rei de 1977 pelo Betis. No entanto, sua carreira na seleção foi curta e a Copa do Mundo de 1978 foi o único grande momento que alcançou com a equipe nacional. Após a Copa do Mundo, Biosca logo se aposentou do auge de sua carreira e se dedicou completamente aos negócios. Ao contrário de muitos colegas que tentaram permanecer na profissão de treinador, Biosca optou por se tornar um empresário. Ele obteve bastante sucesso nessa área e viveu uma vida privada, longe do mundo barulhento e escandaloso do futebol. Decidiu deixar o passado para trás e se concentrar no presente, construindo uma vida próspera para sua família. O contraste com Biosca é um desvio de rota. Em campo, ele é um goleiro, mas na vida, construiu uma carreira que nada tem a ver com o futebol. Ele é a prova de que os jogadores podem ter sucesso em outras áreas depois de pendurarem as chuteiras. Hoje, Antônio Biosca vive confortavelmente em Sevilha. É um homem bem-sucedido, satisfeito com o que tem. Um passado glorioso no Betis e um presente tranquilo e estável. Rubén Cano, atacante argentino naturalizado espanhol, foi o herói que levou La Roja à Copa do Mundo de 1978 com o gol de ouro na sangrenta Batalha de Belgrado contra a Iugoslávia. No torneio realizado em seu país natal, Cano, então com 27 anos, disputou apenas uma partida, carregando consigo uma carga emocional especial. Era um atacante astuto, forte, bom na pressão e um tanto aguerrido, disposto a tudo para marcar. Representava uma mistura de técnica sul-americana e pragmatismo europeu. Após se aposentar, Rubén Cano não optou por uma vida reclusa. Tornou-se um diretor esportivo influente e perspicaz no Atlético de Madrid, sob a presidência de Jesús Gil. Era conhecido por sua habilidade de negociação, por fechar transferências de alto nível e por seu olhar aguçado para as pessoas. Sua vida sempre foi vibrante.
marcada por controvérsias nos bastidores, refletindo sua personalidade forte e destemida quando jogava. A semelhança de Cano reside na luta. Em campo, ele luta com os defensores para conquistar a bola. Na mesa de negociações, ele luta com o adversário para obter vantagem. Ele é o tipo de pessoa que nasceu para vencer e jamais aceita a derrota. Hoje, Rubem Cano está aposentado, mas ainda conserva a forte personalidade de um verdadeiro gaúcho. Ele continua acompanhando o futebol regularmente e seus comentários são tão afiados quanto seus chutes.